Vamos lá, hoje o meu desafio aqui é falar de ser mais, uma mensagem mais, digamos, mais teológica do que a gente tem tido aí nos últimos momentos, né? Mas eu quero levar para uma compreensão que em algum momento a gente tem um lugar aí desafiante para nós, para compreender o que o Evangelho é e o que o Evangelho faz. Então, a gente tem dois lugares que a gente pode chegar e a gente, de vez em quando, se percebe confundindo essas duas coisas, o que o Evangelho é e o que ele faz. E eu espero que hoje, na hora que a gente terminar aqui, você vai compreender a diferença entre o que o Evangelho é e o que o Evangelho faz. A gente gosta muito de ver o que o Evangelho faz, mas ele é muito mais do que ele faz. E eu quero andar por esse caminho hoje. Então, quando a gente considera o Evangelho, a gente vai considerar que tem duas dimensões aí, que são os lugares onde ele chega mais fácil quando a gente fala mais rápido sobre o Evangelho. Então, considerar que o Evangelho ele pode ser confundido com o resultado do que ele faz, né? Então, num dos espectros, né, do Evangelho, a gente vai confundir ele facilmente com aquilo de bom que ele produz, aquilo de coisa boa que ele pode fazer. Então, ele pode estar separado e a gente fica olhando para o Evangelho e vendo o resultado dele. Então, quando olha para uma pessoa e fala, olha como essa pessoa é boa. Essa pessoa é boa e alguém fala, olha, ela deve ser religiosa. Né? E aí tem essa produção de um olhar para o que o Evangelho faz e não para o que ele é. Então, o Evangelho ele está tão confuso que tem algumas frases que são repetidas bastante, que a gente acaba assumindo como se elas fossem verdade, e ela pode até ter alguma coisa que aponta nessa direção, mas a verdade é que o Evangelho é muito mais do que isso. Por exemplo, você já deve ter ouvido prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Você já deve ter ouvido isso, mas isso falta, não chega lá. Porque no Novo Testamento fala o contrário disso. O Novo Testamento inteiro fala para a gente anunciar. E anunciar lógico que não está retirado das coisas boas que você pode fazer. Não está separado disso. Ele é isso também. Mas fala que tem a ver com um discurso. Se o Evangelho é uma boa notícia, a notícia precisa ser transmitida, precisa ser falada. Então, não falar ou só fazer não faz diferença. Eu queria muito que fosse isso. Eu me coloco entre aquelas pessoas que estão vivendo o desafio de fazer coisas e realizar coisas em nome do Evangelho. Mas a verdade é que ninguém chegou um dia e falou, eu quero ser o que você é por causa das coisas que você faz. Mas várias pessoas já se ajoelharam junto comigo, ou eu orando por elas, ou elas lá na frente da minha mesa, ou a gente na rua, ou a gente num café. As pessoas oraram aceitando Jesus comigo porque eu proclamei. Então o Evangelho é uma boa notícia que deve ser proclamada, deve ser falado. Então ele para ser falado como Evangelho, como a Bíblia diz, a tempo e fora de tempo. Para a gente proclamar uma boa notícia precisa ser dita, precisa ser falado para as pessoas. E ela sim produz resultados. E ela não está separada uma coisa da outra. Então é como assim, eu me desculpo por não falar fazendo coisas. E os fazedores vão gostar muito disso, vai ficar muito mais fácil. E os faladores também vão gostar muito mais de falar e não vão fazer. Então, duas coisas que não se separam. Elas estão juntas, mas o Evangelho leva a gente a fazer boas obras. O Evangelho não é as boas obras que nós fazemos. O Evangelho é uma boa notícia de que nós somos resgatados por Jesus. Fomos alcançados por Ele. O Evangelho é a notícia que Jesus Cristo restaurou nosso relacionamento com Deus. Pode colocar lá o próximo. E então, quando a gente olha para nessa direção, a gente pensar que são os lugares, os polos onde a gente pode se perder. Considerar que o Evangelho está num lugar de legalismo e religião. Então, a religiosidade ela está presente no nosso coração, né? Nós sentimos que nós estamos nos ligando com Deus quando fazemos coisas. E a religião é isso, é esse negócio de eu me sinto ligado
ao divino quando faço coisas. E me ligo ao divino fazendo coisas eu só sinto que eu estou ligado ao divino se eu estou fazendo coisas, se eu estou lendo um livro, se eu estou presente num lugar como esse, num domingo de manhã. Se eu vou a um lugar, então eu me sinto ligado ao divino. E eu me sinto desligado do divino quando eu não faço essas coisas. Então, lembrar que o legalismo vai levar a gente para essa automatização da relação, onde eu só sei que sou porque eu estou em um lugar e eu me relaciono com esse lugar, com esse comportamento, fazendo o caminho religioso de prática. E o relativismo é o oposto disso, né? No mesmo caminho, mas o oposto disso, que é a não religião. Mas a não religião também é uma religião. E esse é o risco que nós corremos. Não ter religião é o risco que nós corremos de falar, não, nós não somos religiosos. Aí eu falo, então não é religião. A não religião é um outro lugar nessa mesma linha. E alguém que está muito conhecedor, né, muito profundo conhecedor, vai se jogar, né, profundo conhecedor daquilo que é religião, ele não quer, ele vai se jogar no lado oposto, e isso parece bastante com religião. Então, tudo que é religião eu não quero. Então, ele nomina. Então, é templo, eu não vou. Tem pastor, ou tem padre, tem sacerdote, eu não vou. A não religião também é um comportamento religioso, de negação e de fuga. Então, o evangelho é alguma coisa que é diferente disso. É um relacionamento com Deus por meio da graça. E a graça então, imagina, né, é um presente, é um jeito de chegar a Ele que não é nós que fizemos. Não foi nós que pudemos produzir essa relação com Ele. Quem colocou a gente em conexão com Deus de volta, porque nós estávamos perdidos em nossos pecados, foi Jesus. Então, nossa relação com Deus é a partir de Jesus. Então, eu aceito Jesus, eu oro em nome de Jesus, eu vivo em nome de Jesus, eu faço coisas em nome de Jesus, porque no meu próprio nome não conseguiria. Porque eu mesmo não teria como, e isso é graça. Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu para transformar o mundo todo. O mundo todo, inclusive a natureza humana, a transformação. E as coisas boas que nós fazemos, o que é isso então? Isso é a nossa resposta à coisa boa que Deus fez por nós. O bem que Ele fez por nós foi nos resgatar do pecado, da justiça, e transformar a nossa vida de um jeito que nós podemos agora escolher entre fazer o bem ou não, e nós fazemos o bem como resposta ao que Ele fez por nós. Então a gente ministra de maneira singular e equilibrada, evitando esses extremos. Então sempre quando alguém nos desafia, a gente vai estar falando, nós não somos religiosos, nós somos seguidores de Jesus. E quando nós nos colocamos como não religioso, como seguidor de Jesus, o desafio é da gente não cair no mesmo lugar. Mas quando eu vejo as pessoas, é tudo muito parecido. Pode ser parecido, mas nós não estamos aqui pregando religião, nós estamos pregando que as pessoas se arrependam dos seus pecados, e essa é a boa notícia, aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a boa notícia, é isso que nós estamos pregando. Esse é o primeiro lugar. E nós não queremos inverter as coisas, nós não queremos que pessoas sejam pessoas boas, mas não conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Porque de vez em quando fica parecendo que nós estamos pregando para que as pessoas sejam pessoas boas. E pessoas boas estarão também longe de Deus por toda a eternidade. Que a gente pode dar o nome disso de inferno, tá? Mas estar longe de Deus por toda a eternidade é inferno. Então, pessoas boas podem não estar com Deus. Importante. E aí você vai dizer, mas pessoas más podem estar com Deus? Pois é. Não se salva nenhum sequer. E você conhece teu coração. Se fosse pela tua força, se fosse por você mesmo, você estaria classificado em pessoa boa ou pessoa má? Conhece teu coração? Deveria ser amor a entrega sempre por todas as pessoas. Mas sempre foi amor, sempre é amor. Você ama todo mundo? Pois é, você sendo incapaz de amar todo mundo, Jesus te ama. E morreu por você. Sabendo da sua incapacidade de ser a pessoa mais amorosa desse mundo, Ele te amou. Deus se revela nesse amor. E o último, o desafio de fazer isso aqui de forma, né, resumida. Ainda colocando aqui, né, o risco da não religião. E as duas, né, quero colocar as duas no mesmo lugar, as duas formas de legalismo.
Legalismo, as duas formas. Então, a pessoa sempre estará dentro de uma lei. Então, dentro da religiosidade, vai estar dentro de uma lei. E aí a gente ouve, né? Eu me lembro de algumas vezes que eu estive no Nordeste, e lá as pessoas falam, quando aceitam Jesus, elas dizem assim: eu entrei para a lei dos crentes. Né? Isso é um jeito das pessoas falar: entrei para a lei dos crentes. E quem aqui é de lá, né, já deve ter ouvido isso alguma vez. Ou, mesmo não sendo de lá, você já ouviu isso alguma vez, porque a gente aqui em São Paulo tem muita gente do Nordeste e que fala isso. Né? Então, para nós, considerando tudo que eu estou apresentando aqui, lei é tanto relativismo, é tanto religião como religião é relativismo. Relativismo não, lei é religiosidade, da mesma forma. Então, evitar a todo custo a lei então eu tenho uma referência e eu não quero essa referência. Então, isso é religião. A pessoa vai dizer, né? Não, eu não tenho, né? Eu não preciso disso e tal. Evita religiosamente, né? Religiosamente evita. É um jeito de se apresentar, né? É um jeito de colocar isso. Claro que a gente pode fazer, isso é uma construção a menor aqui. Mas o nome para isso é antinomismo. Tem um nome, né, técnico que nós damos para isso. É o relativismo. Então alguém fala: não, já que eu estou salvo mesmo por Jesus, já que é salvação mesmo, então eu não preciso fazer mais nada. Ele já fez tudo, não faço mais nada e está tudo bem. Isso é o relativismo. Então, essa ideia do relativismo, que a gente não precisa ter uma vida ok, que a gente não precisa buscar o que tem de melhor. Então, lembra que a proposta divina, né, em Jesus para nós é que a gente tome decisões e ações práticas na direção dele, para viver a fé com ele. E aí a nossa resposta ao bem que ele nos fez, ao bem que ele nos ao bom que ele nos concede, a oportunidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida, não para a eternidade, mas uma vida que a gente pode viver hoje. E aí vocês podem olhar para o mundo e perceber que tem algumas pessoas que, mesmo conhecendo e tendo à disposição o Evangelho, elas escolhem viver alguma coisa que está longe de Deus. E aí a gente vai considerar algumas coisas. Alguns escritores escrevem isso, né? C.S. Lewis escreve isso muito bem. Ele diz, um livro... eu não vou lembrar o nome do livro, alguma coisa do abismo, o grande abismo, isso. Mas olha que ele coloca, ele fala que o inferno começa aqui, para muita gente. Para muita gente, aquilo que nós conhecemos como inferno começa aqui. E da mesma forma que o inferno começa aqui, a gente pode considerar que a eternidade começa aqui também. Então, a vida que vale a pena ser vivida não é uma vida que só começa não sei onde. Vai começar só lá, não sei, né? Não sei quantos anos você vai viver aqui. 90 anos. A vida que vale a pena ser vivida vai começar aos 90 anos. Não, a vida que vale a pena ser vivida começa hoje, começa agora. Como resposta à salvação que eu tenho em Cristo, começo hoje a viver os resultados dessa vida transformada. E isso é a escolha que nós podemos fazer, e fazer isso em nome de Jesus, no poder que Ele nos dá. E agora que coloquei esses argumentos iniciais, vamos ler Efésios capítulo 4. Pode tirar essa. Em Efésios capítulo 4, a gente vai falar da mudança. Eu coloquei o nome dessa perspectiva de teologia da mudança. Em cada uma das cartas, Paulo escreve sobre mudanças que nós podemos viver, né? Nós somos nova criatura, nós somos as pessoas transformadas por Jesus. Ele vai construindo isso de muitas formas nos textos, em Filipenses, em Efésios, que a gente vai ler aqui. Efésios, ele tem uma apresentação. Se você começar aqui lendo o capítulo 4, ele está falando, desde o capítulo 2 ele já vai falando disso, mas ele vai falando da unidade no corpo, como que a gente vai vivendo como igreja, como a gente vive como comunidade. E no capítulo 5, ele vai falando dessa vida na luz, dessa vida transformada. Ele usa a referência de como se a gente tivesse que tirar a roupa do velho homem, despir do velho homem, se vestir do novo homem. Ele vai falando e aí dessas coisas, dessas categorias, e quando ele chega no capítulo 5, ele vai chegando em coisas práticas, e a ponto de falar, né, filhos e pais. Como que você vive, né, na sua casa, maridos, esposas. Vai falando na prática,
como é que a gente vai viver essa vida transformada. Então, a nossa resposta a essa transformação, que nós, quando cremos em Jesus, qual é a nossa resposta a respeito dessa transformação? E é a partir do versículo 17 do capítulo 4 que eu vou fazer a leitura. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Senhor, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Gente, uma das coisas que é para a gente considerar quando nós falamos da mudança do mundo, do que o mundo está acontecendo, o que acontece no mundo, o que a gente vive no mundo, ou o que a igreja é. O que a igreja é no mundo. A gente tem que considerar, tem algumas perguntas que são bem provocativas e eu faço elas de diferentes formas, mas se a gente considerar, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ela faz uma pergunta assim: você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Tem variedades dessa pergunta que a gente pode fazer, várias delas, variações delas, mas eu queria que você respondesse. Você respondesse. Você é o cristão que deseja, pensando nisso, você é o cristão que deseja que seus filhos se tornem um dia? Você é o cristão que deseja que os seus vizinhos se tornem um dia? Ou a pergunta mais abrangente, maior e filosófica e mais antiga de todas, que dá origem a essas é: se todas as pessoas do mundo fossem como você, o mundo seria um lugar melhor? Essa é a pergunta que dá origem a essa aqui. Você é a pessoa que poderia ser a referência para que todos no mundo logo, logo se tornassem igual a você? Se todo mundo fosse que nem você, tinha menos guerra? Se fossem como você, tinha guerra agora, essas que nós estamos conhecendo aí, que a gente vê? Se todos fossem como você, a polarização do nosso país acabava? Ou estava garantida? São perguntas como essa que fazem a gente considerar a transformação e a mudança que nós precisamos viver em Cristo. A teologia que eu estou chamando de teologia da mudança, colocando entre aspas, porque não é um termo que eu estou escolhendo dar, estou colocando então entre aspas, sou eu que digo, mas a teologia da mudança está aplicada a essa transformação que, quando o Evangelho chega em nós, provoca essa mudança. Vai levar a gente à mudança, onde a gente a gente não está mais insensível. A gente não vive mais, como diz o versículo 19, em função dos prazeres sensuais. A gente não vive mais praticando toda espécie de impureza. A gente já chegou para a transformação de vida. E quando a gente chegou para a transformação de vida, tem coisas que a gente parou de fazer. Coisas, aí o texto fala, coisas que vocês faziam. Coisas que era de antes.
coisas que eram de outro jeito de viver, de outro jeito de olhar. Ao mesmo tempo, nós lidamos com a cultura, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Então, nós temos que saber o que é que Deus tem para nós, o que Ele propõe para nós, uma transformação de mente, uma transformação de vida, e nessa transformação, quando a gente vai andando, a gente vai se deparar com pessoas que vão dar golpe na gente. Que é essa pessoa que não faz nada com honestidade. É gente insensível, gente que vive em função dos seus prazeres, e não importa se eu farei outras pessoas sofrerem enquanto eu me divirto. Gente que peca contra Deus e contra você, e contra mim, e contra os seus. Lembra quando as pessoas falam, pequei contra o céu e contra a terra? Pecado é quando você estraga a experiência de vida de alguém que está perto de você. Pecado é quando você estraga a sua própria experiência de vida. Então guarda isso. O que é pecado? Pecado, aí a gente vai teologicamente falar, né? Errar o alvo. Tá? Agora vamos trazer aqui, puxão da vida. Pecado. Toda vez que você estraga a experiência de vida de algum próximo teu, você está pecando contra essa pessoa e, por consequência, contra Deus também. Toda vez que alguém estraga a tua experiência de vida, que alguém intencionalmente faz o mal contra você, ela está pecando. E toda vez que você faz isso com outra pessoa, você está pecando. Então, sim, quando você fala palavras duras demais e faz uma outra pessoa sofrer, você está pecando. É isso que a palavra ensina para a gente. E aí, aqui, essa mudança que é a proposta de Paulo aqui, quando ele está falando com as pessoas lá da igreja de Éfeso. Então, considerar a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso está recebendo essa carta. Uma carta que junta todo mundo, como nós estamos aqui, ele começa a ler. Aqui a gente leu sem constrangimento nenhum. Né? Pegou e leu aqui. Tá, leu, você nem prestou atenção. Agora que eu estou falando, eu falo uma coisa aqui, você confere para ver se é isso mesmo que eu disse. Preste atenção. Os ouvintes originais, as pessoas que receberam, que estava lá, se fosse uma carta do nosso tempo, seria um envelope. Quando eles receberam esse envelope com essa carta, que não foi, né, assim, foi alguém que carregou na mão, foi lá, abriu o rolo e leu, esses caras se olhavam entre eles. Eles se olhavam entre eles. Pensa no seguinte, se eu mando uma carta lá para a tua casa, imagina, não vou colocar na tua, vou colocar na minha, né? Melhor. Se alguém escreve uma carta lá para a minha casa, estou eu, a Adriana, a Júlia, o Pedro e o Deco, nós estamos juntos, lendo a carta. Eu começo a ler a carta e chega num ponto assim, livre-se de toda amargura. A carta foi endereçada a mim, a minha casa, dizendo para mim, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas e calúnia. Espera aí. Não está falando de mim. E se não está falando de mim, está falando da minha esposa. Se não está falando da minha esposa, está falando do meu filho. Se não está falando do meu filho, está falando da minha filha. Só que quando a gente lê aqui, a gente desloca, né? Ah, não é da gente. É com a gente que ele está falando. A carta tem a ver comigo, com você, é para nós. É para a gente considerar o nosso jeito de viver. Muda esse jeito de viver. É uma proposta radical de mudança para nós. O Evangelho tem esse poder. O Evangelho não é o que ele faz. O Evangelho não é o que ele faz, mas ele faz um montão de coisa que vem junto. O Evangelho é a boa notícia que você não precisa mais continuar preso às lógicas da cultura e do jeito de viver desse mundo. Essa é a boa notícia. A notícia boa também é que você pode experimentar um novo jeito de viver, uma mudança, que você não se assemelha com as outras pessoas. Apesar de a gente estar no mesmo mundo, a gente não se assemelha, a gente vive de um outro jeito. E é essa a proposta de Paulo que é, né, uma provocação para nós. Ele faz esse contraste entre a antiga e a nova maneira de pensar. Ele coloca para os dois lados, assim, né? Eu coloquei aqui o Evangelho como dois polos, duas direções. A gente está no mesmo mundo, tem gente que está num lado, tem gente que está no outro. Tem gente, e a gente vai ficar sentindo a pressão de lidar com isso. E aí ele coloca aqui manifestações práticas. Ele vai colocar bastante coisa prática aqui de como que isso pode ser vivido. Eu vou citar algumas, mas ele coloca muitas, porque ele vai até o capítulo 6, versículo 9, falando dessas diferenças, dessas mudanças que a gente tem que viver. Quando ele chega lá, a partir do capítulo 6, versículo 10, ele fala da armadura de Deus, que a gente lembra, né? Quem leu Efésios lembra da armadura, né? Sejam fortes no Senhor, no seu grande poder, vistam a armadura de Deus. Isso aqui é o final do texto, mas aqui
ele tem uma série de recomendações e o que ele vai colocando para nós. No versículo 25, ele coloca: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos partes do mesmo corpo. Ele coloca os dois polos e fala: ó, gente, e quando isso chega? Olha, isso chega na igreja. Quando chega na igreja, a gente gosta de pensar na nossa lógica moderna, né? Agora nós estamos na pós-modernidade e a gente não manda carta mais igual antigamente. A gente manda e-mail, a gente manda mensagem, a gente manda direct. Né? É outra coisa, é outro jeito de falar. A gente troca mensagens no WhatsApp. Mas há pouco tempo atrás a gente trocava carta. Só que a nossa lógica é de trocar carta quando a gente fala que é a carta de Éfeso. É que Paulo recebeu uma carta. É possível que tenha recebido uma carta, mas uma carta era um negócio tão custoso, tão difícil de mandar, que é possível que alguém que era lá, né, da igreja de Éfeso foi lá visitar Paulo e contou para ele o que estava acontecendo. E Paulo perguntou: como é que está a igreja? Falou: tem um monte de gente que chegou lá para a igreja agora. Ah, tem gente nova lá, bastante gente. A gente vai batizar as pessoas. E como é que eles estão vivendo? Tem gente que é muito mentirosa. Gente que aceitou Jesus, mas ele continua sendo mentiroso. Ele continua mentindo como ele fazia antes. Tem gente que continua irada. Tem gente que não mudou. E eu não sei o que a gente pode fazer. E começa a perguntar. E Paulo vai falando, olha, e a pessoa vai falando para Paulo. E Paulo fala: nossa, eu ensinei lá, mas é pessoas que chegaram depois do que eu ensinei, né? Eu vou escrever uma coisa para essa turma. E ele escreve isso aqui. Só que isso aqui é uma carta que é lida lá para o povo, depois eles trocam as cartas. Então o pessoal, né, de Éfeso leu a carta deles e depois leu a carta de Filipos. E eles ficaram trocando as cartas, e nós aqui lemos todas elas, agrupadas. Mas imagina que aquele leitor original, quando leu aqui, o cara falou: eita, até Paulo está sabendo que eu sou mentiroso. E ele está falando para você fazer uma troca, para você mudar. Ainda que a verdade cause desconforto, mas ele é o fundamento dos relacionamentos saudáveis. Agora, ao mesmo tempo, o desafio para nós, né, não está aqui nesse versículo, tem outros textos que falam disso. Mas a verdade, ela tem uma qualificação para a verdade. Então, para você que é sincerão, que é sincerona, cuidado. Que tem gente que vai preferir uma mentira do que ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade dita sem amor, o que qualifica nossos relacionamentos é o amor. E qualifica o que nós falamos, qualifica o que nós fazemos, é o amor. Então, quando eu digo uma mentira sem amor, é terrível. Mas uma verdade sem amor também é ruim. Então, a verdade é uma prática para ser feita em amor. Verdade dita em amor. Porque se a verdade, né, então você que é sincerão e sincerona, a verdade sendo dita sem amor, ela fere demais. Ela destrói os relacionamentos. Você não vai querer ficar muito perto de pessoas que são super sinceras. Então, o que equilibra a verdade? O amor. Então, você vai pensar no melhor momento, vai pensar na melhor hora. Você não vai pegar e disparar uma metralhadora de verdades. Você não vai falar a verdade para agredir. Você vai falar a verdade para construir, para melhorar, para desenvolver, para apoiar. É isso que é o caminho que ele está falando. E ele vai terminar falando isso. Então, eu estou só pegando aqui como eu fiz aqui no começo, apresentando 2 polos, apresento de novo aqui. Ele fala da ira para a calma. Olha só. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Vou falar da ira, mas eu vou voltar aqui em outro ponto ali atrás. A mente está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida de Deus, pois são ignorantes, endurecem o coração para Ele, tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Agora o versículo 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que vocês foram ensinados, olha só, não deixe a ira dominar você. E agora eu vou falar de todos os prazeres sensuais. A pergunta para nós aqui é: o que é que direciona? Pelo que você é conhecido? O que é que te domina? Não deixa a ira dominar você, porque isso dá lugar ao diabo. Mas ele já tinha falado dos prazeres sensuais, ele já tinha falado de outras situações que estão nos destruindo.
A nossa experiência é ruim, a nossa pessoal, mas eu estrago a experiência das pessoas que convivem comigo. Então a gente vai ter gente que é direcionado pela ira. E gente direcionada pela ira é difícil demais de ficar perto. Gente direcionada pela ira não dá para andar junto. Sai de perto dessa pessoa que é direcionada pela ira. Saia agora, hoje, antes que seja tarde demais. Nós, cristãos, somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nova maneira de viver. Esse é o novo jeito de viver, a mente transformada, a mente renovada. A ira dá lugar para o diabo. Se você deixar que a ira se perpetue, permaneça, que terrível. Aqui o texto está dizendo que não é nem para o sol se pôr sobre a sua ira, mas tem gente que é a vida direcionada pela ira. Vocês já imaginaram isso? Gente que faz essas loucuras que nós ouvimos aí, que não aguenta um caminhão de lixo parado ali para carregar os dejetos. E já que eu tenho uma arma, por que eu não dou um tiro em alguém aqui? É gente que é direcionada pela ira, que faz isso. Porque a gente vai ficar procurando. Por que ele fez isso? Esse é o extremo de alguém que vive direcionado pela ira. O extremo de alguém que vive direcionado pela ira é fazer maldade, é pecar contra os outros em sua volta, é fazer com que os outros estejam em sofrimento. Então, ser direcionado pela ira, mas ser direcionado pelos prazeres, ser direcionado pelos instintos, ser direcionado pelo tesão. O que vai acontecer? É caos, é sofrimento, alguém vai sofrer. Lógico, quem está perpetuando isso sofrerá, mas alguém no seu entorno vai sofrer por conta dessa escolha. Você vai dar lugar ao diabo se você for direcionado pela ira, pelos prazeres sensuais e por qualquer uma dessas coisas que não são as virtudes. Então a mente precisa ser renovada. Agora isso aqui é resultado do Evangelho, não é o Evangelho. O Evangelho alcança homens e mulheres que são movidos pela ira, movidos pelo desejo, movidos, são insensíveis. Ele alcança essas pessoas, só que ele não só alcança, ele transforma também. Mas é possível você resistir a essa transformação. Tanto é que a carta de Éfeso foi enviada para pessoas que são da igreja. Então, pessoas que estão na igreja têm que lidar com isso. E aí não falta história ruim de gente movida pela sensualidade, inclusive nesses dias aqui. E se alguém ouvir essa mensagem aqui, que vai ficar na internet, daqui 4 anos, 5 anos, essa pessoa ouvir, essa referência, inclusive nesses dias aqui, essa referência que estou dando, alguém não precisa voltar nesses dias aqui e pesquisar o que estava acontecendo de notícia ruim, de gente movida pela sensualidade ou movido pela ira. Não vai precisar voltar aqui. Isso vai ser sempre verdade. Toda semana, todo mês, nós temos histórias que viram escândalo público de homens e mulheres da igreja. Da mesma forma que está aqui, Paulo escrevendo aqui para Éfeso. Gente da igreja que precisava mudar o comportamento. Que precisava viver a mudança do Evangelho. Que precisava que a mudança chegasse na vida. Versículo 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Gente, você imagina isso aqui? Ele mandou para a igreja. E tinha gente que estava lá. Então, aqui é importante você considerar uma coisa. Só fica escandalizado com as coisas ruins que a gente ouve da igreja hoje quem não lê a Bíblia. Porque os escândalos e as coisas difíceis estavam sendo tratados desde o começo. Porque aqui está falando isso. Quem é ladrão, pare de roubar. Será que ele teria mandado isso aqui? Não, isso aqui é uma carta para a cidade de Éfeso. Para o povo que mora lá. Volta aqui da Bíblia, só no comecinho aqui, ó. Vamos chegar em capítulo 1, versículo 1 de Efésios. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo de Éfeso. Povo santo de Éfeso, quem é ladrão, pare de roubar. Verdade para qualquer um, em qualquer tempo. Você é de Jesus? Continua roubando? Pare de roubar. Você é de Jesus? Povo santo de Deus, está mentindo? Pare de mentir. Você é de Jesus? Povo santo de Deus, está movido pela sua sensualidade, pelos seus instintos? Pare de fazer isso.
E para aquele, né, ele fala disso, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. É para fazer uma coisa boa, né? Uma ética do trabalho, uma transformação. Desafia a desonestidade, não é falar assim, só para e não faz nada. É o contrário, você estava usando as suas mãos para promover e para fazer alguma coisa, né? Sua mão, sua mente, seu plano, para tirar coisas dos outros. Por agora você vai fazer coisas e vai doar coisas para os outros. É uma mudança completa. Não é só para, não, é só parar. Só parar e fazer o quê? Não, é só parar. Não, aqui é parar e reparar. Parar e reparar. Para de fazer o que estava errado e repara o dano que você causou. Ah, mas eu não vou conseguir encontrar, eu causei dano para a vida das pessoas, não consigo encontrar quem eu causei dano. Pois é, mas você vai reparar de um outro jeito. Você é incentivado ao trabalho digno e útil. Não só para o teu sustento. Para de fazer isso. Não trabalha para se sustentar. Trabalha para reparar o dano que você causou para as pessoas. Ah, mas eu não consigo encontrar. Então, quando você encontrar o necessitado, faz para ele. Faz por ele. Cuida dele. Devolve para ele. E versículo 29 a 30. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia que nos resgatará como sua propriedade. É uma qualidade na comunicação. É uma mudança na comunicação. Quase todos nós aqui, quem tiver, que tiver crescido numa igreja, numa família de igreja cristã evangélica, também católico provavelmente, mas vou falar da minha experiência. Foi assim que eu cresci. E lá na minha casa era tudo bem firme, com firmeza. Quando a gente chegava na escola, o pessoal falava palavrão, a gente não sabia muito bem o que significava um ou outro. Assim. Você ouvia, mas não sabia o que era. Porque a gente não ouvia palavrão em casa, não sabia o que era. Estava numa bolha, protegido do palavrão e proibido de falar. E quando falava, tinha castigo, era uma fase diferente da vida. Por quê? Porque na lógica legalista, o problema é o palavrão. É a lógica legalista. O discípulo de Jesus, o problema não é o palavrão, o desafio é comunicar de forma que a tua fala seja um presente para as pessoas que estão perto de você. Olha só, versículo 29. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que te ouvirem. É isso, é uma mudança na comunicação, é uma alteração total na comunicação. Então não é a palavra, aquele palavrão que você, ele está falando um palavrão. Não é isso, porque eu e você sabemos que é possível acabar com a vida de alguém sem falar um palavrão sequer. É possível destruir você emocionalmente, acabar com a tua autoestima, fazer você sentir a pior pessoa, e eu não uso um palavrão para fazer isso. Ele está falando para não fazer isso, não destrua ninguém com as suas palavras. Que a sua fala seja para crescer, para ser útil, para desenvolver o outro, porque o outro sinta bem, que aquela pessoa, eu quero muito estar junto, eu quero estar perto. Porque essa pessoa, quando fala, ele enriquece, ele chega no meu coração, ela chega no meu coração. Porque esse tipo de fala, de destruição, e aí você consegue perceber qual é o problema aqui. O problema da religião é que vai falar, não fala palavrão, mas não vai dizer isso aqui. Que a tua fala seja um presente para quem te ouve. Ninguém vai dizer isso para você. Na religião vai dizer, não fala o palavrão. E nós aqui, provavelmente fomos treinados, aqueles que cresceram na igreja, a não falar palavrão. Mas ninguém diz para você que você tem que ser um presente quando fala para aquela pessoa que você convive. Não foi isso que a gente foi ensinado. Então a gente pode falar mal dos outros, sem falar palavrão. Então a gente pode destruir a dignidade de uma mulher ou de um homem, ou falar mal de um casamento, do jeito que as pessoas vivem, só que a gente não falou palavrão, está tudo bem. Isso é religião, isso é religiosidade. E é contra isso que nós estamos falando, e contra isso nós temos que lutar. Que a nossa palavra seja útil. E alguns de vocês já receberam palavras, frases, comunicação de pessoas que falaram coisas contra você e não disseram um palavrão sequer, e foi difícil de ouvir, até hoje dói. Feriu você, profundamente.
E não tinha palavrão. E provavelmente alguém xingou você. Xingou, falou um palavrão contra você, disse um negócio. E você nem lembra. Agora que eu estou falando, você fala... Pois é. Tem gente que sem falar palavrão destruiu você, tem gente que te xingou e você nem lembra. Por quê? Porque é nessa loucura que a gente entra. A religião leva a gente para isso. É aquela ideia, né, de coar o mosquito e engolir um camelo. É isso. A religião vai levar você para esse lugar. Então, a gente tem esse desafio das palavras edificantes. E a proposta para mim e para você, mude rápido. Reconheceu que precisa de mudança, mude rápido, mude agora, mude hoje. Para que você possa viver aquilo de melhor que tem da vida, nas relações, nas amizades, mude rápido. E eu diria mais, mude rápido e seja essa influência. E aí sim entra. Seja essa influência positiva com quem convive com você. Isso não é pregar o Evangelho. Mas sim, isso é resultado do Evangelho. E quando alguém pergunta para você por que você está vivendo assim, você fala assim, isso é o resultado do Evangelho que me transformou. É isso. Não é o Evangelho, mas é o resultado do Evangelho. Então, decida que essa mudança vai acontecer. Só que chega uma hora aqui, nesses últimos versículos que eu já li, né, versículo 30, versículo 31 para frente, que Paulo chega uma hora assim que ele estava fazendo um binômio, né, isso e aquilo, daí chega uma hora que ele junta tudo assim e fala assim, enfim, é isso aqui. Porque ele começou, eu imagino que ele foi lembrando do que ele foi, o relato que ele foi ouvindo, do que acontecia na igreja de Éfeso, chega uma hora que ele junta tudo e fala, livre-se de toda a amargura, a raiva, a ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade, ele juntou tudo. Se livra disso aí. Essas manifestações tóxicas da sua mente, essas manifestações ruins no seu comportamento, se livra disso. Isso não tem a ver com a mente renovada. E eu quero refletir a glória de Deus, eu quero que a mente renovada em Jesus seja vista primeiro. Eu quero que isso aconteça. Então Paulo direciona isso e ele faz um contraste do que você precisa fazer, do que precisa acontecer. Em vez disso, o contraste. Sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Aí o que aconteceu? Esse pessoal falou, quando eu estava lendo a carta, imagina lendo a carta pela primeira vez. Tem gente que mente aí no meio de vocês. Aí eu, é verdade. Alguém lá está, é verdade, né? Olhando para o outro lá, ó. O mentiroso ali, ó a fofoqueira ali. Ó o ladrão ali. É verdade, é verdade. Todo mundo concordando. Aí chega nesse ponto, livra da ira, livra da maldade, livra disso, livra daquilo. Perdoem-se uns aos outros. Tenham misericórdia uns dos outros. Considera que o outro também é humano e o mal tocou a vida dele. Ele está no caminho, consideramos aqui que nós estamos nesse processo. Então, olha, o Evangelho tem aspectos pessoais e aspectos coletivos. O aspecto coletivo do Evangelho é essa vida em comunidade que nós cuidamos uns dos outros, e nós perdoamos uns aos outros, que nós ajudamos uns aos outros. O aspecto coletivo do Evangelho, o aspecto individual do Evangelho, que faz isso, que faz esse processo, que toca, que leva a gente para essas questões que são práticas, que tem a ver com emoções, né? Esse polo que ele transita aqui, né? Quando ele fala do abandonar, é o que você fala, né? Esse polo é interessante isso, né? É o que você fala, depois é o que você sente, a ira é o que você sente. Então muda o que você fala, muda o que você sente, muda o que você faz. Teologia da mudança. Muda o que você fala, fale a verdade. Muda o que você pensa, a ira, né? Muda o que você sente, da ira para calma. Muda o que você faz, pare de roubar e comece a fazer coisas com as mãos para ajudar as outras pessoas. Então, é uma mudança que envolve você inteiro. Envolve tudo que você é. Mas aí, no coletivo, então, você muda, e se todos mudamos, aí tem uma experiência nova aqui, que a gente perdoa uns aos outros. A gente deixa o perdão à disposição, que é o exemplo de Cristo, que a gente vai ter a ceia hoje. O perdão à disposição, o exemplo de Cristo. Daquelas coisas difíceis, é a certeza que você, em algum momento, alguma coisa que veio como uma palavra destrutiva para você. Alguma coisa que foi, né, você como adolescente, você, semana passada, recebeu uma palavra destrutiva, dessas da verdade dita sem amor. Dessas palavras que
foram ásperas e destrutivas, que foram uma calúnia, de pessoas movidas pela ira que ativaram você. O desafio para você é deixar o perdão disponível. Lembra, deixar o perdão disponível tem um significado aqui. Se você sabe que uma pessoa sempre te fere, sempre te destrói, sempre te ataca, se proteja. Evite essa pessoa. Não conviva com ela. Isso é um risco. Isso é um risco. Isso é um risco. Essas pessoas precisam, de alguma coisa que proteja você dela, ou ela mesma dela mesma, e assim por diante. Então, o pecado, ele destrói as pessoas desse jeito. O evangelho não chegou nela, a ponto de transformar. Talvez tenha chego só como uma mensagem, mas não transformou ainda. Mas aqui, está falando sobre o nosso espaço. Eu me lembro, nosso espaço pessoal, emocional. Me lembro de coisas que meu pai me disse, que foram ásperas. Eu me lembro de coisas que meu pai me disse que foram destrutivas. E a gente pôde consertar isso aqui. Então, é possível também que eu tenha dito palavras destrutivas. Palavras ásperas. Eu preciso consertar isso aqui. Então, o texto está dizendo, perdoando uns aos outros. Então, eu perdoo e eu peço perdão. Olha só. O exemplo de Cristo que o texto está dizendo é uma coisa interessante sobre o perdão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Deus amou o mundo e o mundo não está consciente disso. Em potência, o amor de Deus pode transformar o mundo inteiro, cada pessoa e todas as pessoas. Na potência do amor de Deus, tem poder em Deus, pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, tem poder divino para que o mundo inteiro seja transformado. Mas nós sabemos que o mundo inteiro não será transformado. Então, em potência, tem perdão à disposição para todo aquele que nele crê. Perdão à disposição tem. Mas não é todo mundo que crê. Mas o perdão está à disposição. Então, na mesma maneira de Cristo, agora você e eu precisamos aprender a deixar o perdão à disposição. Então, não deixe que aquela palavra ofensiva e destrutiva, dita sem amor, deixe você emocionalmente destruído. Não deixe aquela palavra, aquela mentira destrua você. Não deixe aquela palavra dita em aspereza ou ira destrua você. Porque aquela pessoa talvez tenha dito e nem lembra, e você carrega lembrando. Então você vai deixar o perdão disponível. Então você vai orar e falar, Senhor, eu quero deixar o perdão disponível. Aquela pessoa ainda não pediu o perdão, mas ela está perdoada, em nome de Jesus. Com aquela pessoa eu não consigo conviver. Eu não consigo mais dividir a vida. Eu não consigo que a gente coma na mesma mesa. Mas eu quero aqui hoje deixar o perdão disponível para essa pessoa. Da forma que Jesus deixou. O perdão dele está disponível para toda a humanidade. O perdão dele está disponível. Não é todo o que crê. Não é todo mundo que crê. Mas todo mundo que crê tem perdão. Então você deixar o perdão disponível para que o seu coração, você não carrega esse veneno mortal da falta de perdão, do ódio, da ira, da amargura, da mentira, da aspereza que disseram contra você. Então quando alguém vier um dia, chega ali para você e começa a elaborar aquilo na intenção de te falar uma coisa que ela disse ou que ela fez, não sei quando e tal, e na hora que ela estiver terminando de falar, você vai dizer assim, você já estava perdoado há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Porque o perdão estava disponível. A mesma maneira de Cristo. Isso é o que nós fazemos em comunidade. Isso é o que nós podemos fazer uns com os outros. E aí você vai falar, mas eu não consigo lidar desse jeito. Pois é. Não estou falando que é fácil, estou falando que é um desafio do cristão. Para Jesus também não foi fácil. Mas é o conselho de Paulo aqui da mesma maneira de Cristo. O desafio para mim e para você é grande assim, é grande. E o capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Perdão disponível. O meu perdão está disponível para as pessoas que me fizeram mal, o teu perdão está disponível para as pessoas que te fizeram mal.
Está pronto. Agora, perdão é diferente, né? De confiança. Tá? Perdão é diferente de confiança. Perdão é aqui, ó. A oportunidade de começar de novo. Talvez a confiança nunca mais volte. Um exemplo que eu repito bastante, que talvez eu já tenha falado, sobre perdão e confiança. Suponhamos que o Pedro um dia pega um dos nossos carros e sai e fala que vai chegar meia-noite, 1h por aí, e não chega. Quando dá umas 5 horas da manhã, eu recebo uma ligação de um hospital, sei lá, do bombeiro, da polícia, não sei, alguém liga e fala assim, tá tudo bem com seu filho, mas ele está aqui em observação aqui no pronto-socorro tal, e o carro está lá, não sei aonde, na Marginal. Aí depois eu descubro, o carro deu PT, o Pedro bebeu e destruiu o carro. Ele, tudo bem, né? Passado mais ou menos uns 2 meses, a gente já recebeu o dinheiro do seguro, comprou um outro carro. Claro, perdeu dinheiro com isso, porque, né, você sabe que isso nunca é fácil. E aí o Pedro chega num sábado à noite e fala assim, papai, me arruma R$50 e me dá a chave do carro. Eu vou sair com os meus amigos. Eu vou começar a Terceira Guerra Mundial nesse minuto. E direi o seguinte, R$50 talvez eu te dê, mas a chave do carro, não. Porque eu não confio. Aí ele fala assim, mas você não me perdoou? Eu vou dizer, perdoei, mas eu não confio. Perdão e confiança estão em categorias diferentes, em lugar diferente. Então, toda vez que você fala, mas perdoar é difícil, mas nós não estamos falando que a confiança volta no mesmo lugar. Perdão é a oportunidade de começar de novo. E é possível que a confiança chegue um dia num lugar onde ela jamais esteve, chegue muito longe, seja muito grande, mas perdão e confiança estão em categorias diferentes e a gente precisa deixar o perdão disponível, porque não perdoar é aquilo que vai amargar a nossa vida, vai nos envenenar, vivendo em amor na mesma maneira de Cristo. É o nosso desafio, é o teu e o meu desafio. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, que a Tua Palavra promova as mudanças do nosso coração. Que a gente não confunda o que o Evangelho é com o que ele faz. Que alguns de nós estamos no desafio aqui de falar a verdade em amor. Outros estão lidando com a ira, outros estão lidando com as palavras ásperas. E cada um de nós aqui no caminho da mudança. Nós queremos viver a mudança que é possível experimentar no Senhor. E a Tua Palavra fala que o Espírito Santo foi dado a nós para que a gente consiga isso. Para que a gente viva nisso. Senhor, usa-nos e transforma nossa mente, nosso coração, que a gente tenha um coração disposto, como a gente aprendeu aqui na carta, o coração disposto da mesma maneira de Cristo, do jeito que Ele fez, que a gente aprenda com Ele e a gente enfrente o desafio de colocar o amor na frente, ser o meio pelo qual as experiências aconteçam com pessoas que convivem com a gente. Que o que o Evangelho faz seja visto na vida dessa comunidade, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.